Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você parou nesse vídeo pela pergunta, que não é a pergunta do vídeo, é a pergunta da sua existência, é a pergunta da nossa história. E eu quero te ajudar com uma direção clara de Deus, que vai fazer você terminar essa mensagem com certeza do que você precisa fazer. Não é uma receita, é uma palavra de Deus para você e para sua casa. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não dói, não quebra o computador, muito menos o telefone. Você se inscreve também, tá? Se não, todo mundo é inscrito aqui? Deixa eu ver o sininho então. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo, compartilha. Faz essa mensagem chegar o mais longe possível, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para milhares de pessoas. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, diz o seguinte: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que aqui ele venha. Amém. Eu já devo ter pregado sobre Davi umas 1000 vezes na minha vida. É um dos personagens bíblicos que eu sou apaixonado por conta das características que ele detém. Sabe, é o homem segundo o coração de Deus. É o homem que a Bíblia escancara não só os feitos, sabe, extraordinários, mas os seus pecados também. Os pecados de Davi são severos, são graves, de consequências graves. Mas ao mesmo tempo que revela os pecados, revela o grau de arrependimento, revela o coração de Davi. E revela também porque aquele homem era segundo o coração, a capacidade de se arrepender de verdade. Porque temos que convir que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de dizer desculpa. Não, arrepender-se é voltar atrás na decisão. Sabe, arrepender-se é humilhar-se, é reconhecer o erro publicamente quando necessário. Isso é arrependimento. Arrependimento, ele é genuíno, e é isso que move o coração de Deus para o perdão. Nós dizemos que nos arrependemos, mas às vezes permanecemos na prática. Então isso não é arrependimento. Arrependimento gera metanoia. Você arrepende e nunca mais faz, ou pelo menos nunca mais deixa de lutar contra aquilo. Mas por que, David, falar disso em um tema onde a pergunta é o que eu quero? E eu sei que você quer. Essa é a pergunta bilionária: qual é o meu propósito? Se eu abrir uma caixinha do Instagram de pergunta, nos primeiros 10 minutos, pelo menos umas 100 perguntas. Eu exagerei, não dá tudo isso, mas que se dê. Vai ser sobre propósito pelo menos uns 20%. Como descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito? Como saber se estou vivendo o meu propósito? Bom, essa é a pergunta que todo mundo deseja. Essa é a pergunta que todo mundo quer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você. Mas quantos aqui consideram que já descobriram o seu propósito de vida? Levante a mão. Quase ninguém. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui lutam todos os dias para descobrir o seu propósito? Levante a mão. Então eu quero que você entenda, a partir de hoje você não vai lutar mais por isso.
Nossa, que absurdo! É exatamente isso. Nós estamos vivendo uma vida baseada no amanhã, estamos esquecendo do propósito de hoje. Nós estamos lastreando o nosso coração, criando expectativas no que iremos fazer quando a realidade mística do propósito for a nossa realidade genuína. Quer ver uma coisa? Todo mundo diz a mesma frase: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Nossa, que bonzinho. A pergunta é: por que não faz agora? Não, é porque só vou fazer se eu ganhar na Mega Sena. A pergunta é: por que não viver de maneira excelente agora? Não, porque eu só vou viver de maneira excelente, pleno, quando eu estiver vivendo o meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. A vida não se vive na caça do propósito. A vida precisa ser vivida de propósito. Enquanto você estiver correndo atrás do teu propósito, o teu propósito vai estar correndo de você. Agora, quando você começar a viver a sua vida de propósito, fazer o que é certo agora, o melhor agora, o excelente agora, o seu propósito vai correr atrás de você e ele vai te alcançar. David, você precisa explicar pela Bíblia. Vou explicar. O Davizinho, top, lindo, maravilhoso, ruivinho, maravilhoso, lindo, top. Estava onde? Onde que ele estava? Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele é rei de Israel, não é rei de Israel? Sim ou não? Não. Ele seria rei de Israel. Agora a pergunta é: ele sabia que ele ia ser rei de Israel enquanto estava cuidando das ovelhas? Ele acordou um dia de noite, de manhã cedo, e falou assim: nossa, eu vou ser o rei de Israel, e a partir de agora não vou cuidar mais das ovelhas, eu vou começar a cuidar da minha túnica, da minha cutis, vou fazer um bom botox, vou colocar um preenchimento labial e vou ficar preparado, porque agora eu tenho que ficar bonito, porque eu vou ser o rei de Israel. Um dia ele falou para os amigos dele, falou assim: um dia eu vou ser rei de Israel, aí vocês vão ver. Não, irmão, o Davi estava cuidando das ovelhas. Ele estava vivendo o propósito dele para aquele tempo. Posso te falar uma coisa, meu lindo? Assim como Deus, o propósito odeia os preguiçosos. Lindo, deixa eu te falar, Deus tem um grave problema com aqueles que são preguiçosos. Mas o propósito e a vida são exatamente iguais. Eles têm a agonia de gente que não se move, gente que não é excelente no que está fazendo agora, gente que está esperando o dia de amanhã para melhorar, gente que está esperando o dia de amanhã para ser o melhor naquilo que faz. Não, lindo, você só vai viver o seu propósito no dia que for o melhor no que você faz agora. O que você faz agora? Você faz café? Então, lindo, tem que ser o melhor café agora. Não quando eu fazer o curso de Cordon Bleu. Não, vai pro Google, vai pro YouTube, dobra o joelho e diz: Deus, me dá a receita do café. Eu quero fazer o melhor café da minha vida. Porque talvez alguém muito importante um dia pode experimentar o teu café, olhar para você e dizer: o que é isso? E aí o teu propósito pode te achar naquele dia. Sabe qual é a loucura de tudo? Davi não achou o propósito, o propósito achou. Eu vou falar uma coisa: eu não achei o meu propósito, o meu propósito me achou. Como assim, Davi? Sim, lindo, eu mirei em tudo. Eu queria ser piloto de avião, eu queria ser bombeiro, eu queria ser tudo, só não queria ser isso aqui. Só que interessante que isso aqui sempre foi o propósito de Deus comigo. Deus já sabia. Aí então, Davi, o que você fez para encontrar? Nada. Eu queria poder dizer para você: olha, se você acordar todos os dias 5 horas da manhã, tomar banho de água gelada. Que? Eu não sei que vocês estão indo. Ai, ai. Se você fazer isso, se você fazer aquilo,
nossa, aí vai acontecer. Não fiz nada disso. Tenho dificuldade com 5 horas da manhã. É a mesma coisa que acordar morto para mim. Eu acordo morto, falecido. Se um dia se me encontrar às 5 horas da manhã, sabe, eu estou falecido, eu não estou ali. Só meu corpo vagando sobre a face da terra. Não foto, eu tiro foto. Porque não existe receita. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque nós estamos sendo colocados dentro de uma perseguição que não é justa. Nós estamos sendo inseridos em uma disputa que ela não é real. Ela é mística. A gente diz: o dia que eu encontrar o meu propósito eu vou ser feliz. O dia que eu fazer isso, que eu comprar a casa eu vou ser feliz. O dia que eu, sabe, que eu isso, que eu aquilo, que eu comprar o meu carro, que eu... Lindo, eu vou te falar uma coisa. O segredo da vida é ser contente com o que eu vivo agora. O segredo da vida é eu ser grato a Jesus com o que eu estou vivendo agora. Não é o que eu vou viver amanhã, é o que eu estou vivendo agora. Porque se eu for grato pelo que eu estou vivendo agora, se eu for sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que eu estou vivendo agora, se eu ser excelente no que eu estou fazendo agora, pode acreditar. A Bíblia diz que Davi está no campo, cuidando das ovelhas. Ele era improvável para a função cujo qual Jessé tinha sido designado. Samuel tinha sido designado. Jessé jamais colocaria a expectativa no menininho Davi, porque ele é o mais novinho da casa. Sabe qual é a loucura? A gente está tentando conquistar a atenção dos outros. A gente está tentando provar para os outros que deu certo. A gente está vendendo uma imagem que deu certo. Quando a gente chega dentro de casa, nada daquilo é real. Está cheio de dublê de rico na geração de hoje. Ai, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha meu carro. Aí todos os bobos ficam olhando e achando que aquilo é o propósito de vida. Lindo, aquilo ali é vazio. Aquilo ali só mostra que você tem dinheiro, não mostra que você é feliz. Aquilo ali mostra que você tem conta, ou um monte de conta. Eu quero que você desconstrua da tua cabeça, lindo. O segredo de viver o propósito não é a riqueza, é a paz. O segredo do propósito não é o recurso. O segredo de viver o propósito é a paz que excede todo entendimento, guardar o teu coração e a tua mente. Se você estiver buscando o propósito por conta da riqueza, é melhor se contentar com as propostas ao invés de lutar pelo propósito. Sabe qual é a questão? É que a gente luta pelo propósito, mas a gente aceita qualquer proposta. A gente diz que quer viver com excelência, mas a gente falha nos princípios mais básicos. A gente exige que o governo seja correto, mas a gente é corrupto no centavo. Você está entendendo? A gente terceiriza aquilo que são as nossas batalhas. Entenda, meu lindo, a luta para descobrir o propósito não tem que ser como o que eu vou viver amanhã, mas é o que eu preciso fazer agora. Davi só tinha uma missão: cuidar das ovelhas. Ele não estava tentando aparecer na janela do pai dizendo: ei pai, I'm here. Se não der nenhum, estou aqui, hein? Davi não precisou construir uma rede de network em Israel para chegar ao reinado. Ele nunca foi atrás. O propósito foi atrás dele e o achou. Só que quando o propósito chegou nele, ele estava trabalhando. A Bíblia reproduz a mesma história com Elias e Eliseu. Quando Elias encontrou Eliseu, a Bíblia diz que ele estava trabalhando. O que ele estava fazendo? Arando a terra. O propósito não encontrará os preguiçosos e os que vivem de maneira desordeira, sem excelência. O propósito só vai encontrar aqueles que estão sendo excelentes agora. A pergunta é: o que você está fazendo agora? Talvez você ache pouco, talvez você ache pequeno, mas é nesses pequenos detalhes que o treinamento está acontecendo para a realização do teu propósito. Quer ver uma coisa interessante que a gente esquece? O Davi estava cuidando de ovelhas. Nossa,
Que função simples, pois é. Mas Davi tinha que, no secreto, sem ninguém ver, proteger as ovelhas. Ele era bom. A Bíblia diz que ele matou o urso, matou o lobo, matou o leão. Como assim, David? Mas isso não é uma história que todo mundo conta. Claro, porque é o bastidor. Só que quando ele viu o gigante pela primeira vez, enquanto todo um exército estava morrendo de medo, ele olhou para o gigante e falou assim: é ele? Vocês estão com medo dele? Ai, Jesus, assim, fala baixo. Se ele vê você, eu não estou entendendo, gente. Vocês estão com medo desse rapaz aqui que tem 1 centímetro a mais do que nós? É que vocês não estão entendendo o bastidor, ou aquilo que talvez alguém vai dizer que era improdutivo, não era de alta realização, não tinha status, não valia de nada. Lindo foi o treinamento para o Davi, porque antes dele derrotar um gigante, antes dele ser o rei de uma nação poderosa como Israel, antes dele comandar um exército forte que não perdeu uma guerra enquanto ele era rei, ele derrotou no secreto. Então, eu preciso dizer uma coisa muito simples para você. A gente vai consertar a ótica, porque se eu não tivesse entendido isso, talvez eu poderia estar dizendo para você algumas coisas desafiadoras, colocar metas para você. Olha, você vai ter que fazer isso, leia a Bíblia todos os dias, acorde, e sabe, um manual de regras, e eu ia te fazer uma promessa: se você fazer isso, aquilo outro, você vai conseguir. Mas aí eu estaria mentindo. Aí a pergunta que alguém diz: David, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, pelo contrário, você tem que fazer tudo, mas com a expectativa correta, com o coração correto, porque senão você nunca vai ser satisfeito. Você sempre estará esperando o próximo dia, você sempre estará esperando a próxima oportunidade, e aquilo nunca vai acontecer. Eu vou te contar um negócio. Eu converso muito isso com a minha esposa. Às vezes a gente vive umas coisas que são muito maneiras e que não é a nossa realidade, não foi a nossa preparação. A gente não foi preparado para algumas coisas, sabe? E a gente vive por misericórdia de Deus, graça, pura graça. Mas eu vou te contar uma coisa engraçada. A gente tem que desejar as novas estações, mas temos que aprender a discernir e curtir a estação que a gente está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, olha, David, eu quero a primavera, mas eu estou no outono. Curte o outono tem paisagens lindas. Curte o inverno, tem roupa que só dá para usar no inverno. Curte as estações, cada estação tem as suas lições e as suas histórias, as suas peculiaridades. Se a gente ficar sempre mirando no próximo passo, a gente esquece de olhar para o passo de agora e tropeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa engraçada. Eu e a minha esposa, a Paulinha, quando nós casamos, quando a gente foi casar, eu precisava alugar um lugar para a gente morar. E eu vou te dizer como foi. Aí você acredita se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu. Um dia eu estava no meu avô. Eu vou contar exatamente como aconteceu. Eu estava desesperado, o casamento estava próximo e eu não encontrei um lugar para morar. Um dia eu estou no meu avô e eu falo para o vovô: eu preciso que Deus me mostre o lugar onde eu vou morar. Eu estou preocupado, eu não sei aonde vai ser. E meu avô falou assim para mim: ô filho, você tem que orar e pedir direção para o Senhor. Eu falei: vô, mas eu estou pedindo. Aí o meu avô falou: então ele vai responder, espera. Eu falei: amém. Almocei na casa do meu avô e da minha avó, que é uma comida maravilhosa. Saí satisfeito dali, entrei no carro, estava dentro do meu Fiat Uno 2001. O Fiat Uno 2001, para quem não entende nada de carro, é o que a gente chama de peidãozinho. O 2003, ninguém vai entender nada, mas eu preciso explicar. O 2003 era o Fire. O motorzinho já era... E era econômico. O 2001 era o peidãozinho, era... E gastava muito. Mas ele era lindo, branquinho, passava pretinho na roda. Quando eu for
Quando eu tiver um carro bom, eu vou ser caprichoso. Não, lindo, se você não for caprichoso com o que você tem agora, você vai ser extremamente relaxado com o que vai vir ou nunca vai nem chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no meu ninho, entrei no carro e o Espírito Santo falou comigo: vou te mostrar onde você vai morar. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei: aonde? O Espírito Santo começou a conversar comigo: vai reto. Eu saí da casa do meu avô como um louco. Tô reto. E agora, Senhor? Segue reto. Lá em Joinville a gente diz: toda a vida reto. Você não vai entender. Aí o Senhor falou comigo: entra à esquerda. Como diz a minha mãe, por essa luz que brilha. Eu entrei à esquerda. E o Senhor disse: a próxima direita vai até o final da rua, que você vai chegar na frente da tua casa. E eu cheguei na frente de um apartamento verdinho, que tinha várias janelinhas e parecia a Vila do Chaves. E o Senhor falou no meu coração: é aqui. Tinha um telefone na frente, 9120, eu não vou falar o resto, senão todo mundo vai ligar do Brasil para esse homem. Eu peguei o telefone, liguei: oi, eu tô aqui na frente e eu quero saber se tem um apartamento para alugar. Ele falou: tem um, que é novinho e nunca ninguém morou dentro. Quanto é o aluguel? R$320. Fiz a conta: sobe um, tira dois, tira três, quatro, sobe, tira um cachorro quente por mês, vai, pizza. Falei: eu quero ver. Fui buscar o meu avô. Fui lá na casa, falei: vô, Deus falou comigo, eu sei onde eu vou morar. O vô falou: então vamos lá ver. Cheguei lá, o nome do proprietário era Edilson. Edilson me mostrou um apartamento branquinho, tinha uma parede verde no fundo, feia, mas era... Aí tinha uma parede assim. Eu falei: tem como colocar um ar-condicionado? Porque o sonho da minha vida era ter um ar-condicionado em casa, no meu quarto. Eu achava muito de rico aquilo. E aí ele falou, olhou pra mim, olhou pro Uno, não botou muita fé. Ele falou: não, eu faço buraco, você traz o ar. A conta de luz dava R$200. O aluguel era 320. Ninguém entendia nada. A Celeste, que é a distribuidora de energia, chegava na frente do apartamento e dizia: tadinho, erraram na conta do menino. Mas tudo bem. Por que eu estou te contando isso? Porque 2 dias antes de a gente casar, eu peguei a chave do apartamento. Eu tinha um colchão, que foi o colchão da minha mãe, que eu coloquei lá. E eu dormi 2 dias lá sem a minha esposa, só porque eu estava muito feliz. Eu estava tão feliz que eu chorava lá dentro. E eu dizia: Deus, se um dia eu imaginei que eu ia ter um ar-condicionado no meu quarto, se um dia eu imaginei que eu ia casar com uma mulher maravilhosa e ia morar tão bem, porque eu sabia que tinham casas maiores, eu sabia que tinham casas muito maiores, mas aquilo era a minha realidade agora. E se é o que eu tenho para viver agora, Deus, obrigado. Eu não vou esperar chegar amanhã para ser feliz. Eu vou ser feliz com aquilo que o Senhor me deu agora. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Qual é o teu propósito de agora? O que você faz agora? Qual é o seu trabalho? Aonde você mora? O carro que você anda? Posso dar um conselho para você, meu lindo? Não espere o que virá para você ser feliz. Seja feliz com aquilo que já veio, com aquilo que já está nas tuas mãos, com o lugar aonde você trabalha, a casa onde você vive, o carro que você anda. Por mais simples que possa ser, é o que você tem agora. E se você não entender isso, você nunca estará preparado para viver uma nova estação, porque só se vive uma nova estação quando a estação presente acaba, e ela só acaba quando ela é vivida de maneira completa. Portanto, não se apegue ao que você vai ter, o que você vai fazer, aonde você vai trabalhar. Não, se apegue com o agora e seja grato e seja feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente conserta a ordem da vida,
a vida conserta a ordem da nossa história. A gente vai viver escondido às vezes. Talvez ninguém vai acreditar. Quem poderia dizer que um menino de Joinville iria pregar para milhares de pessoas? Ninguém. Quem poderia dizer que Davi seria o rei de Israel? Ninguém. Ele estava no campo. Quem diria que você estaria ouvindo essa mensagem agora? Mas você está aqui. Então, pare de correr atrás do teu propósito e deixe o teu propósito encontrar você. Ah, Jesus, é muito doido isso, Senhor. Porque a vida passa rápido demais. E aquilo que um dia foi absurdo, de repente pode se tornar normal. Aquilo que um dia era inatingível se torna comum. Mas um dia, Senhor, o comum se tornou extraordinário. Jesus, eu quero que a minha geração entenda que o segredo para a vida e para a eternidade não mora no amanhã, mora no agora. Que a batalha tem que ser pelo hoje, que a vida tem que ser vivida na plenitude da excelência agora. Jesus, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não vou esperar o amanhã. O que eu posso fazer agora? Jesus, eu quero ser excelente no meu próximo trabalho, mas agora eu quero ser também. Aonde o Senhor me colocar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou viver de maneira desordeira, eu vou viver de propósito, para encontrar o propósito, ou melhor, ser achado por Ele. Amém.